Será que ainda vale a pena investir com a estratégia do Luiz Barsi em 2024? Nesse vídeo eu vou te contar qual estratégia que o Luiz Barsi segue hoje, quais são algumas ações que a gente sabe que estão lá na carteira do Barsi e como essa carteira teria performado aí nos últimos 3, últimos 5, últimos 10 e 20 anos. É um vídeo bastante completo, então presta muita atenção aqui no que está por vir. Se você gosta do Barsi, gosta do Clube do Valor, deixa o dedo no like e comenta aqui se você tem uma das ações que estão na carteira do Barsi. Que a primeira coisa que eu quero falar é sobre como o Luiz Barsi investe e para um contexto, tá? Eu sou um baita fã do Luiz Barsi. Pode ver que eu falo dele aqui no canal de tempos em tempos. Mas o que você não pode ver é que o Ramiro de 10, 12 anos atrás, que estava entrando no mercado financeiro, ficava impressionado com as histórias do Barsi e era muito inspirado, assim como sou até hoje, por ela. O Barsi é o maior investidor, pessoa física da Bolsa, um cara super humilde. Começou a investir lá próximo dos seus 30 anos e tem uma história de vida bem legal. Veio de uma família pobre, teve que trabalhar bastante desde criança. Começou investindo com R$500 por mês, ganhou dinheiro trabalhando, ganhou dinheiro empreendendo, ganhou dinheiro investindo. Fez isso pelo longo prazo e hoje tem cerca de 4 bilhões de reais em patrimônio acumulado. Eu sei que ele inspira muitas pessoas a investirem. E a primeira coisa que eu queria trazer aqui são 5 princípios de investimentos do Barsi, claro que sobre a ótica do meu ponto de vista, tá? O primeiro princípio é investimento em ações com foco em dividendos. Isso é algo que ele fala e repete em vários vídeos, em várias lives, está no livro dele. Enfim, ele foca muito em boas pagadoras de dividendos. Fala muito do efeito bola de neve, né? Quando você investe em ações que distribuem dividendos, você pega esses dividendos para comprar mais ações e vai criando essa bola de neve de reinvestimentos. E aí, como exemplo, a gente tem as ações da Taesa, por exemplo, que pagam dividendos com consistência já há muito mais de 10 anos e estão na carteira do Barsi justamente por esse motivo. Então, a primeira coisa que ele olha aqui são dividendos e que eu já acho um bom caminho. Ao focar em dividendos, você está focando em empresas que geram lucro, que distribuem parte do lucro. Se o método for um pouquinho sofisticado, você vai olhar para consistência na distribuição de dividendos e para consistência nos lucros. Isso vai te afastar de algumas furadas. Quando comecei a investir, uma das primeiras ações que eu perdi bastante dinheiro foi Parmalat, Milk 11, em recuperação judicial e muito longe de gerar qualquer tipo de lucro. Então, se eu tivesse seguido o Barsi lá atrás, eu teria evitado essas armadilhas. Então, estamos alinhados aqui no primeiro princípio. O segundo princípio dele é a visão de longo prazo. A impressão que eu tenho é que o Barsi, ele não é um cara que foca nem um pouco no curto prazo. Ele não é um cara que busca uma grande tacada, um ganho explosivo. Nada disso, tá? Ele investe com uma perspectiva, com uma visão de longo prazo. Isso ajuda ele a manter as suas convicções, mesmo que as coisas não vão bem no curto prazo, como às vezes acontece e acontece com qualquer investidor. No caso do Barsi, ele tem acertos muito claros no longo prazo, como Unipar, como o Banco do Brasil, mas também tem algumas ações que caíram bastante, como o IRB. E o fato é que o cara manter uma visão de longo prazo ajuda ele a seguir com as suas convicções e a seguir com a sua estratégia. É essencial para todo investidor. E, inclusive, ele tem uma forma que eu acho bem interessante de analisar as quedas do mercado. Eu acho essencial, inclusive, para aqueles que estão acumulando patrimônio, né? Que estão ali na faixa dos 30, 40, 50 anos poupando, ganhando dinheiro, que diz mais ou menos o seguinte: olha, eu torço para que a bolsa não suba, porque eu sou comprador. E é burro o comprador que fala que quer que suba. Eu quero que caia, mas eu não torço por uma catástrofe. Enfim, ele tá falando isso aqui no contexto dele ficar feliz que quando os preços caem, ele consegue com o mesmo dinheiro comprar mais ações. Como se a bolsa ali estivesse sendo uma mola comprimida e ele tá fazendo novos aportes nessa mola comprimida e quando a mola soltar, ele vai ter um ganho patrimonial maior. E um bom exemplo dessa visão de longo prazo são as ações do Banco do Brasil, que ele já tem aí há 51 anos. Nesse segundo princípio, também estou extremamente alinhado com o Barsi. Acho que a visão de longo prazo é essencial e é uma das coisas que separa o investidor de sucesso do investidor que fracassa. Terceiro princípio é a busca por empresas sólidas. Aqui ele cita que gosta de empresas estabelecidas, que gosta de empresas com histórico sólido, que gosta de empresas em setores perenes e cita, uma frase para analisar se o setor é bom ou não, como a seguinte pergunta: eu viveria sem o serviço ou produto que essa empresa oferece? Se a resposta for não, então a gente está falando aqui de um setor perene. E com isso ele criou um acrônimo, o acrônimo BEST, fala aí dos setores que ele gosta, que são bancos, setor de energia, saneamento, seguros e telecomunicações. Bom, sobre esse terceiro princípio, embora eu respeite, mas eu gosto muito do fato do Barsi ter critérios muito claros, é um princípio que eu não sigo. Seja nas nossas estratégias de seleção de ações baratas, seja na nossa estratégia de momento, a gente não faz uma análise setorial, até porque muitas vezes uma ação barata ela vai estar barata por estar num setor que está passando mais dificuldade. Um exemplo são as ações da Vale, que do meu ponto de vista estão muito baratas. Mas como esse vídeo sobre a estratégia do Barsi, esse é o terceiro princípio dele. O quarto princípio, que eu volto a concordar com ele, está no quesito do reinvestimento dos dividendos. Costuma sempre reinvestir os dividendos recebidos para comprar mais ações e é algo que eu acredito que todo investidor que não esteja na fase de viver de renda deveria fazer. Às vezes eu vejo assim umas postagens em rede social do tipo: olha, meus dividendos hoje já servem para
pagar um almoço no fim de semana. Olha, meus dividendos hoje já pagam a conta de luz. Olha, meus dividendos já servem para pagar o condomínio. E eu fico pensando, bicho, tomara que esse cara não tire os dividendos para pagar o almoço, para pagar a conta de luz, para pagar o condomínio, porque senão ele não vai estar reinvestindo os dividendos e a carteira vai crescer mais devagar. Então, a não ser que você já esteja na fase da liberdade financeira, é essencial você pegar os dividendos que recebe e reinvestir eles. E aí eu tô 100% alinhado com o Barsi, assim como no quinto princípio, que é ter disciplina e paciência. Eu acredito que disciplina, paciência ou consistência, a gente pode chamar de diferentes formas, é o que separa as pessoas que conquistam o que querem na vida daquelas que não conquistam. Uma pessoa com talento, mas sem disciplina ou sem persistência, vai ficar para trás em relação a uma pessoa sem talento, mas com disciplina e com persistência. E o Barsi desenvolveu essa disciplina desde criança, ele teve que começar a trabalhar muito cedo. E ele acredita que o sucesso no mercado de ações vem da capacidade de esperar o tempo necessário para o seu investimento gerar os retornos que você espera que ele vai gerar. E ele diz ainda que é essencial você evitar tomar decisões enviesado por algumas emoções do momento. E não só pela emoção do medo, mas também tomar cuidado para não tomar decisões enviesadas pela ganância. Entendendo esses 5 princípios e também vendo entrevistas do Barsi, aparições dele na mídia, a gente consegue entender quais são as ações da carteira dele e com isso a gente consegue simular o resultado de investir como Barsi tanto desse ano quanto no passado, que é o que eu vou fazer agora, mas não sem antes dizer que, embora eu discorde ali de um dos 5 princípios, a questão do filtro setorial, concordo muito na importância de ter uma estratégia. É algo que o Barsi bate muito na tecla e eu tento bater muito nessa tecla nos vídeos aqui. E eu te pergunto, você tem uma estratégia hoje para tomar decisões tanto de compra de ações quanto de qualquer outro ativo? Pensa sobre isso porque eu percebo que ter estratégia é essencial para o investidor ter sucesso e, infelizmente, inclusive estudos como esse aqui do JP Morgan mostram, o investidor médio, ele tem retornos muito ruins porque ele não tem estratégia. Ele compra na alta e vende na baixa e repete isso de forma consistente, vendendo com medo, comprando com ganância, sem ter um guia do que seguir. Muitas vezes seguindo manchetes, seguindo dicas de amigos e até mesmo seguindo movimentos do próprio Barsi, só que fora de contexto. A Barsi está comprando o Bradesco, então eu vou comprar. Cara, a Bradesco é uma posição muito pequena da carteira dele. Então tu vê que não ter estratégia pode ter um preço muito alto. E se você sente que não tem estratégia, está inseguro sobre como você anda investindo o seu dinheiro, quer uma segunda opinião sobre a sua carteira de forma transparente, queria te convidar para uma sessão gratuita de consultoria de investimento. Você pode solicitar apertando aqui no primeiro link na descrição. Tá? Essa aqui é uma sessão de cerca de 40 minutos, 1 hora, com um especialista aqui do Clube do Valor que vai entender como você está investindo, tá? Vai pedir suas posições, vai mostrar como é que está a tua alocação de ativos, a divisão da tua carteira, o que está legal, o que dá para melhorar e vai te trazer uma sugestão de investimentos com estratégia, seguindo o que a gente chama de sistema de alocação estratégica, nossa forma de enxergar o mercado, baseado na estratégia de alocação de ativos, que comprovadamente é o que explica 91% da performance de uma carteira de investimentos. Essa sessão de consultoria, como eu falei, é gratuita, mas é claro, esse vídeo aqui tem milhares de visualizações, tem alguns especialistas, então essas vagas são disputadas. Eu sugiro muito que você aperte no primeiro link, preencha os dados na página que vai abrir, para tentar conseguir uma dessas vagas e ter essa sessão que foi muito elogiada por quem passou por ela, como o Roberto. Falou que percebeu com a sessão que cometia alguns erros básicos e hoje ele tem bons resultados e confiança para investir melhor. Dito isso, vamos fazer uma simulação aqui da carteira do Barsi. Mas primeiro vamos olhar para quais ações estão na carteira dele, com um detalhe, tá? Que eu preciso te dizer que é impossível ter certeza sobre toda a carteira do Barsi, mas existem algumas ações que a gente sabe que ele tem, como por exemplo a Eternit, a Cosan, a Vibra, a Taurus, a Suzano, a IRB, além de 4 ações em específico que eu quero falar aqui separadamente, porque eu sei que são ações que o Barsi tem mais dinheiro. Lembrando que a gente sempre tem que trazer as coisas para o contexto, né? Porque o Barsi tem ações do IRB, que é uma parte pequena da carteira dele, você deveria comprar 30% da tua carteira em IRB, como infelizmente algumas pessoas fizeram. Vamos lá, AES Brasil, tá uma dessas 4 que eu quero citar. Uma empresa de energia com usinas hidráulicas, eólicas, solares, que opera no desenvolvimento de soluções de energia renováveis, que comunicou recentemente que o Barsi vendeu parte das suas ações para readequar a sua carteira, mas ele segue dono de cerca de 5% da companhia. Como você pode ver, essa empresa aqui tem 6 bilhões de valor de mercado, então 5% é tipo 320 milhões de reais, é 10% da carteira do Barsi. A segunda é a Klabin, uma empresa que atua no setor de celulose, centenário, já fiz vários vídeos sobre ela aqui, você deve conhecer, que tem pago dividendos todos os anos recentemente, mesmo quando não gera tanto lucro. Ele tem também ações da Unipar, uma das principais produtoras de soda, cloro e PVC do Brasil. Talvez tenha sido a empresa que mais gerou resultados para o Barsi no longo prazo, junto com a próxima que eu já vou citar, que apesar de estar caindo
cerca de 28% nesse ano, o Barsi começou a comprar essas ações quando elas estavam no patamar de 25 centavos por ação. Então a gente está falando aqui de um ganho de capital gigantesco com o Unipar e também Banco do Brasil, que ele tem há muito tempo, há mais de 51 anos, como eu mostrei agora há pouco. Beleza, tá dando resultado investir que nem Barsi? Desde o início dos dados que a gente tem aqui, quanto que o Barsi teve de lucro? Nos últimos 10 anos, 5 anos, 3 anos? Isso aqui é um jogo de estimativa, tá? E para te responder isso, eu vou abrir aqui o simulador de carteiras do Barsi, que é uma planilha que a equipe aqui do Clube do Valor construiu, que eu vou disponibilizar gratuitamente para ti, para que você possa também fazer sua própria simulação. Vai ser aqui o segundo link da descrição, só apertar ali e fazer o seu download. Vou deixar o link aqui também. Bom, aqui com base nesse simulador, eu vou simular diferentes composições da carteira. Tá? Primeiro, somente colocando essas maiores posições, que são meio que o 80-20 aqui da carteira do Barsi. Então, deixar aqui Unipar, Banco do Brasil, AES e Klabin. Eu vou simular desde 2021 até aqui, que deu um retorno bem interessante nesse período aqui, cerca de 13% ao ano. Se a gente pegar um prazo um pouco maior, 5 anos, aqui o que a gente vê é mais ou menos um retorno de 18% ao ano, também retorno aí bem relevante. Num prazo de cerca de 10 anos, o que a gente vê retorno de 22% ao ano. E por fim, no prazo mais antigo que a gente tem, só com essas 4 ações, considerando uma carteira de 1/4 do peso em cada, é claro, aí tem retorno de 18% ao ano, cerca aí de 12% acima da inflação. Claro que se a gente colocar aqui algumas ações que podem ter tido um peso maior, tiveram performance pior, como aqui a Paranapanema, esse retorno aqui cai, ó, no prazo mais longo cai para 13% ao ano e no prazo aí dos últimos 5 anos mais ou menos, cai para 11% ao ano. Mas a gente simular, né, a carteira com todas as ações e peso igual, que eu sei que não é exatamente o que o Barsi tem, mas para você ter uma noção, né, do que seria um equal weight de todas essas ações em carteira, nos últimos 5 anos o retorno teria sido de 13% ao ano e nos últimos 20 anos mais ou menos o retorno teria sido de 17%, tipo 11% mais ou menos mais a inflação. O que é um retorno muito sólido. Agora isso não significa que você deva pegar e comprar as ações do Barsi por causa disso. É sólido por conta dos princípios que ele tem, por conta do passo a passo que ele segue, por conta da convicção que ele tem nos períodos ruins. Porque, por exemplo, se a gente pegar aí as 4 maiores posições, mais uma posição que drenou valor, que é Paranapanema, e colocar ali o ano de 2008, que foi o ano da crise, essa queda foi de 52%. Mesmo a carteira com todas essas posições do Barsi em 2008, né, um ano muito ruim para contexto, teria tido uma queda de 32%. Se a gente olhar para o ano de 2014, seria uma queda de cerca de 19%. No ano de 2015, uma queda um pouco menor. Mas você entendeu o ponto. O retorno de longo prazo é muito bom porque ele se manteve convicto, ele seguiu critérios claros e foi consistente. E além disso, ele escolheu bons critérios, né? Empresas com dividendo alto, com consistência, que geram um bom nível de lucro líquido. Mas enfim, você pode ver e pode ter suas próprias simulações, né, no segundo link na descrição, que é uma performance consistente. Agora eu te pergunto, você tem estratégia? E a grande bandeira que a gente levanta em comum, eu e o Barsi, tomando a liberdade para falar isso, é que o investidor tem que ter estratégia. Se quiser a nossa ajuda individual para entender como você está investindo e te ajudar a investir com estratégia, aperta aqui e marca uma conversa conosco. Se você quiser aprender com as nossas estratégias, eu vou deixar aqui o link de uma playlist bem complementar a esse vídeo. E era isso. Grande abraço e até mais.